A enorme surpresa da contratação de José Mourinho há 2 anos e meio foi agora acompanhada pelo choque de sua saída, o que significa que nem mesmo o culto à personalidade do técnico português em Roma foi capaz de evitar a demissão que ele e os torcedores romanistas nunca imaginaram chegar. Como se fosse o anúncio da queda de um grande imperador romano, a demissão de José Mourinho pegou todos de surpresa na capital italiana, especialmente porque os torcedores romanistas imaginavam que o treinador português ao menos terminaria a temporada no comando técnico da Roma, período em que se encerraria o seu vínculo contratual junto ao clube. No entanto, Dan Friedkin e seu filho Ryan, isto é, os donos da Roma, preferiram demiti-lo após a eliminação dos giallorossi nas quartas de final da Copa da Itália diante da rival Lazio, seguida da derrota frente ao Milan por 3-1 na rodada passada da Série A, que inclusive fez a Roma cair para a 9ª colocação na tabela do campeonato. Com isso, a trajetória de José Mourinho à frente da Roma chegou ao fim após 2 anos e meio ou 138 jogos. Foram 68 vitórias, 30 empates, 40 derrotas, 214 gols marcados, 143 tentos sofridos, um título da Conference League e um vice da Europa League obtidos pelos giallorossi sob o comando do Special One. Obviamente, o ponto positivo da passagem de José Mourinho pela Roma foi a inédita conquista da Conference League logo em seu primeiro ano de trabalho à frente do time. Posteriormente veio o vice-título da Europa League, que poderia ter mudado totalmente a trajetória de José Mourinho no clube italiano. Isso porque, caso a Roma tivesse vencido o Sevilha nas penalidades em Budapeste, ela teria o direito de disputar a Champions League nessa temporada e, consequentemente, atingiria os objetivos estipulados pela diretoria desde a chegada de Mourinho ao clube em 2021, que era justamente conduzi-lo à Champions League. Mas, como o treinador português não conseguiu atingir essa meta, ele acabou sendo destituído do cargo, mesmo que a contragosto da torcida romanista, o que para os mais supersticiosos se resume à maldição da 3ª temporada na vida de José Mourinho, uma vez que os trabalhos do técnico de 60 anos de idade costumam terminar no 3º ano em seus clubes devido aos maus resultados. Foi assim no Real Madrid, no Chelsea, no Manchester United e agora na Roma. Pois é, e o nome escolhido pelos mandatários norte-americanos para comandar a Roma até o final da temporada responde pelo nome de Daniele De Rossi, eterno ídolo do clube, pelo qual atuou longos 18 anos como atleta profissional e acumulou mais de 690 jogos vestindo a camisa da Roma. Mas apesar dessa riquíssima história, pesa contra De Rossi o fato de sua inexperiência. Afinal, o jovem técnico de 40 anos de idade acumula apenas um trabalho ao longo de sua carreira fora das 4 linhas. Trata-se de sua breve passagem pelo Spal, equipe que disputa a 2ª divisão italiana na temporada passada. Na ocasião, Daniele De Rossi assumiu a equipe da Emília-Romagna, ocupando a 14ª posição na tabela da Série B após o desfecho da 8ª rodada e despediu-se do clube na 24ª rodada, com ele ocupando a 18ª colocação, ou seja, situado ali na zona da degola após 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas sofridas na competição. Quer dizer, um pífio desempenho que piora ainda mais ao incluirmos o revés pelo placar mínimo diante do Genoa, que resultou na desclassificação do Spal na edição anterior da Copa da Itália. Diante desse cenário, não me restam dúvidas que o timing escolhido pelos Friedkins para demitir José Mourinho foi muito levado em consideração, tendo em vista que os 3 primeiros jogos de Daniele De Rossi como treinador da Roma serão diante de adversários que estão brigando ali na parte de baixo da tabela, ou seja, contra o rebaixamento na Série A, como são os casos de Hellas Verona, Salernitana e Cagliari. Logo, o sucessor de José Mourinho encontrou um calendário bastante suave, o que se comprovou através do triunfo da Roma sobre
o Hellas Verona por 2-1, que inclusive já teve a assinatura de De Rossi, que abriu mão do esquema 3-5-2, antes utilizado por José Mourinho para armar o time no 4-3-2-1. Seja como for, a saída de José Mourinho confirma, dentre outras coisas, a total falta de confiança dos Friedkins em relação ao trabalho do treinador português. Afinal, contratar um novato como Daniele De Rossi se mostra uma aposta bastante alta, por mais que a Roma tenha como tradição restabelecer vínculos com ídolos do passado, como Falcão, Francesco Totti e agora o próprio De Rossi. Por outro lado, a saída de José Mourinho pode ser vista de duas maneiras. A primeira delas, avaliando a conquista da Conference League, seguida do vice-título da Europa League, ou seja, com a Roma disputando 2 finais continentais em 2 temporadas seguidas, algo que eu duvido que a gente vai ver tão cedo novamente. Além disso, o Mourinho colocou a Roma novamente nos holofotes do futebol europeu, não apenas em função destas campanhas aí na Conference League e na Europa League, como também ao trazer jogadores renomados no futebol europeu para defender as cores da Roma, como são os casos, por exemplo, de Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Tammy Abraham, que dificilmente jogariam na Roma se Mourinho não estivesse no clube. Por fim, ele conseguiu também resgatar aquele forte vínculo da torcida junto ao clube. Vide aí os 40 jogos consecutivos da Roma com o estádio olímpico lotado. E é claro que isso tem muito a ver com a figura do Mourinho, que criou uma espécie de culto à personalidade, algo que realmente ocorria nos tempos do Império Romano. E ele fez isso de forma natural, né? Abraçando aquela ideia de que somos nós contra tudo e contra todos, que os romanistas tanto adoram. Em contrapartida, o futebol praticado pela Roma, que jamais convenceu sob o comando de José Mourinho, acabou piorando ainda mais nesta temporada, mesmo após as chegadas aí de Romelu Lukaku, Leandro Paredes e Renato Sanches. E como o objetivo dos donos não é ser conquistados emocionalmente e sim ter retorno de investimento, a saída encontrada foi demitir José Mourinho na tentativa de salvar essa temporada. Acima de tudo porque a distância da equipe, cuja expectativa era a de brigar pelo Scudetto da Série A, não para de aumentar em relação ao G4, zona que garantiria aos giallorossi ao menos as chances de disputar a Champions League novamente após 5 anos. Portanto, para finalizar, eu particularmente manteria José Mourinho no cargo e pagaria para ver em que condições a Roma terminaria a temporada, para depois sim decidir qual seria o futuro do treinador português. Mas ao mesmo tempo eu entendo o pensamento dos donos do clube, que é totalmente diferente em comparação ao dos torcedores, né? O dono pensa de maneira fria e o torcedor de forma passional. Então, analisando ambos os lados, não existe nem o certo nem o errado nessa história. De concreto mesmo é que José Mourinho deixou em Roma carinho, e isso fica evidente através da sua postagem de despedida do clube italiano. Por isso, eu acho que os romanistas sempre vão olhar para o treinador com aquela sensação de que ele foi um de nós, ao mesmo tempo que ele próprio recordará com brandura dos torcedores da Roma, sem dúvida alguma os que mais o idolatraram ao longo da carreira. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!